Engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Prazer, que alegria estar aqui para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão. Se você não me conhece, sou o pastor Michel Mendonça e sempre estou aqui compartilhando a palavra de Deus. A palavra que edifica, a palavra que transforma, a palavra que abençoa. Não estou aqui para falar de outra coisa, a não ser da palavra do nosso Senhor. E eu quero falar com você hoje a respeito da oração em línguas ou do falar em línguas. É muito comum ver as pessoas associarem o falar em línguas com a linguagem dos anjos. É comum se ouvir falar a respeito disso. As pessoas falam, falar a língua dos anjos. E eu entendo que as pessoas pegam como base 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala ali alguns aspectos e fala se não tivesse amor, de nada adiantaria. Eu quero ver com você esse assunto que é mal compreendido por parte de muitas pessoas. Eu quero ajudar você então nesta hora, em nome de Jesus. A minha Bíblia está aberta aqui, 1 Coríntios 13. Eu vou ler então a partir do verso 1 que diz-nos assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então veja bem que Paulo está aqui usando uma linguagem exagerada. Paulo está usando uma hipérbole, uma linguagem exagerada. Para quê? Qual o objetivo dessa linguagem exagerada? O objetivo disso é para enfatizar a importância do amor. Então, se você ler com calma depois, você vai ver que ele está usando uma linguagem exagerada para enfatizar o amor. E eu entendo que as pessoas pegam então o falar em línguas como sendo linguagem dos anjos, nesse versículo aqui, versículo 1, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então veja bem que ele está enfatizando o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, não ia adiantar nada. Então, é associado o falar em línguas com a linguagem dos anjos. Eu particularmente entendo que não é. Por quê? Pelo que está registrado no capítulo seguinte aqui de 1 Coríntios, no capítulo 14, que nos fala no verso 2, diz assim: Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então veja só, o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, se ninguém entende, ninguém entende. Se fosse uma linguagem dos anjos, todos os anjos entenderiam aquilo que a pessoa estaria falando com Deus em oração. Mas a Bíblia diz, ela não fala aos homens, fala a Deus, ninguém entende, porque em espírito fala mistérios, mistérios com Deus. É uma linguagem sobrenatural
que a pessoa tem aquela ligação direta com Deus. Então veja bem, não é propriamente a linguagem dos anjos, é uma linguagem sobrenatural de oração, mas não quer dizer propriamente que é língua dos anjos, como muitas vezes é citado. Você consegue entender isso? E se você ler ali 1 Coríntios com calma, capítulo 13, você vai ver quando fala do amor, que Paulo está usando uma linguagem exagerada. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, como diz aqui a palavra de Deus, seria como o metal que sou, como o sino que tine. Então, está bem claro aqui, eu entendo que não tem dúvidas quanto a isso. Linguagem sobrenatural de oração, ao falar em línguas, não quer dizer propriamente que seja a língua dos anjos, como se vê comentar por aí. Ah, fala a língua dos anjos? Você fala a língua dos anjos? Dando a entender que o falar em línguas estranhas. Então, não vejo que seja a linguagem dos anjos ou língua dos anjos. Paulo está usando uma linguagem exagerada. E lá, 1 Coríntios 14:2 fala que a pessoa fala mistérios com Deus. Senão todos os anjos estariam ouvindo e entendendo aquilo que a pessoa está falando em oração. Então, espero que tenha ajudado essa breve mensagem, esta breve reflexão. Uma coisa é o falar em línguas e outra coisa é a comunicação dos anjos. Como é a comunicação dos anjos, não sei. Só sei que falar em línguas, a pessoa fala com Deus, a língua no caso para edificação, né? Ela fala direto com Deus, ninguém entende e fala mistérios com o Senhor. Certo? Então, se gostou, foi abençoado, compartilhe esse vídeo e abençoe vidas no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, fica na paz, fica na bênção em nome de Jesus.